Olá, eu sou Silvia Garcia e este é o SP Esporte, que hoje vai falar sobre a cobertura jornalística de uma Copa do Mundo e, claro, seus bastidores. A FIFA espera manter a audiência da Copa de 2010, quando 3,2 bilhões de pessoas, metade da população do planeta, estiveram em frente à televisão. Mas este espetáculo demorou para ser transmitido, como vemos, ouvimos e lemos hoje. Para bater este papo, para falar conosco sobre curiosidades e bastidores da Copa, nós temos a presença de Roberto Carmona, da Rádio Transamérica, do jornalista Alen Chaad, da Jovem Pan Online, e de Maurício Barros, da revista Placar. E eu já vou logo perguntando para vocês de cara. A primeira Copa vista em jogos ao vivo foi a de 1954. Mas calma que eu explico. Foi lá na Suíça, mas naquela época era bem diferente de hoje. Bom, vocês dois não eram nem nascidos. Carmona, o que você tem para me dizer disso? Você lembra dessa Copa? Lembro. A primeira Copa, na verdade, que eu acompanhei, ouvindo e assistindo, foi a de 50, né? Porque foi aqui no Brasil. Eu era menino ainda e tal. Mas a de 54 eu já estava crescido, já tinha algum conhecimento sobre o esporte. E acompanhei a Copa de 54 na Suíça, aquela seleção maravilhosa que a gente teve, mas que tomou um baile da Hungria, né? E eu tinha um amigo húngaro que falava muito do Puskás, que falava muito do Kocsis, do goleiro, do centroavante. Você lembra de tudo isso, Carmona? Você lembra de todos eles? Lembro, porque eu conversava... Aí eu já era rapaz, né? Até então, rapaz, quantos anos? Já faz uns tempinhos. Um tempinho? Algum tempo e alguma coisa. Tudo bem. Então eu me lembro bem. E a de 58, já na Suécia, já tinha transmissão e tal, a gente acompanhava e me interessou bastante. Porque eu comecei jornalisticamente a trabalhar em 63, aqui em São Paulo. Um pouquinho depois. Então, pouquinho depois, já são 50 e... E já na área? Só na área. Só na área? Só na área. Então, depois... A de 62 eu trabalhei fazendo a cobertura da seleção aqui no Brasil, nos treinamentos e tal, só não fui acompanhar a Copa de 62 no Chile, porque eu ainda não tinha, como é que fala, status de grande repórter, aquela coisa, então eu não fui. Mas aí, a partir daí, eu fiz todas as coberturas de seleção brasileira, e na Copa de 70 eu fui tirado do avião. Eu estava embarcando para o México, mas tive que voltar, porque eu trabalhava na Rádio Gazeta. E nesse ano foi feito, porque não havia, como é que chama? Circuito de áudio para a capital de São Paulo, para as 5 emissoras que iam fazer a Copa do Mundo. Era um circuito só. Então foi feito um pool de emissoras, dividiu-se o dinheiro dos direitos, cada emissora pagava a sua parte, e a Rádio Gazeta ficou de pagar a parte dela, mas não pagou. Eita. Então aí o Frias, que era presidente da fundação na época, né, disse, como a rádio não pagou, eu não vou pagar mais nada, então já que vai entrar em cadeia, entra do mesmo jeito. Já estava convocado e foi cortado. Já estava convocado, a nossa equipe estava pronta, eu embarcava no dia 2 de maio para o México para trabalhar, e fui cortado por causa disso. Mas a partir daí eu fiz todas as Copas que se passaram até agora. Quantas? 10. 10. E 2014 também? Também. Tá aí, vai entrar para o currículo. Vai entrar para o currículo, a 11ª Copa. Espera que eu vou chegar nessa sua 11ª Copa. Alen, quanto tempo você está na área? Você é novo. Eu tenho 32 anos, trabalhando, eu fui a 2 Copas do Mundo, mas eu trabalhei em 3. Eu cobri da redação aqui do Brasil a Copa de 2002, fui na Copa de 2006 na Alemanha e fui na Copa de 2010 na África do Sul. E vocês estavam contando, a primeira Copa que eu tenho lembrança mesmo foi a Copa de 90. Copa de 90? A Copa de 80... Quantos anos você tinha? De 90 eu nasci em 81, então eu tinha 9 anos. 9 aninhos. 9 anos. Já gostava de futebol? Eu tenho uma boa lembrança, eu gostava de futebol, ficava entrevistando meu pai para entender tudo que eu queria entender ali da época. E depois eu vi então os títulos aí de 94. Copa de 90 foi aonde? Copa de 90 foi na Itália. E aí... Não foi uma boa Copa, né? Não foi uma boa Copa, mas depois eu vi... Não traumatizou, poxa? Mas a minha geração é uma geração que pelo menos eu vi 2 títulos, né? Então eu vi o título de 94 e de 2002. Depois eu vinha trabalhar em 2006 e 2010 já na área. Como que você assistia a Copa na época? Como é que era? Pela televisão da sua casa? Televisão colorida? Televisão colorida. Tudo bonitinho, quase como a gente... Eu herdei bastante do meu pai a mania, eu acho gostosa, de ouvir a rádio, a transmissão. E assistir a televisão, né? O que
te dá uma noção ainda mais completa de tudo que está acontecendo. Era isso que eu ia perguntar. Esse hábito é clássico, né, para adoradores, assim, você vê no estádio, inclusive, também, se bem que o rádio é um belo de um acessório para você saber o que está acontecendo, não só olhar ali no campo, né, mas em casa também as pessoas com esse hábito, né, de tá com o radinho aqui, tá vendo a imagem ali. É isso, Maurício, que história é essa? Você também faz isso? Radinho aqui, televisão ligada, como é que é? Não, hoje em dia a gente faz um monte de coisa, né, o rádio ligado, a TV ligada, o celular, tudo. tweetando. Hoje a gente tem uma oferta de informação e diversas maneiras de se relacionar com aquele evento que está na tua frente, que ao mesmo tempo que enriquece, também você tem que tomar cuidado para você acabar... às vezes você tem tanta oferta que você não acompanha de fato o que está acontecendo, não para refletir e tal. Dá para assistir ao jogo, pelo menos? Olha, tem gente que assiste jogo em 3 jogos ao mesmo tempo, em telas diferentes, daí, na verdade, você não está assistindo nenhum, no fundo, né? Não é só na TV, desculpa. Diga, imagina. Não é só na TV, mas às vezes a gente vai ao estádio e você vê a pessoa agora que tem acesso a smartphone e tal, a pessoa tem muita gente que não vê o jogo, o cara fica tirando foto, eu vou colocar nas redes sociais e tal. O cara não presta atenção, vê o jogo no estádio, bom, somos suspeitos nós aqui para falar, mas é a coisa mais deliciosa do mundo, você poder ver formação tática, movimentação, as coisas que as câmeras não pegam, mas tem gente que vai ao estádio e não dispersa, né, fica mexendo no celular, tira foto e quer postar e acaba não assistindo o jogo mesmo, hein? É curioso observar isso, né? Bom, novas tecnologias acabam... Vocês estão contando a história aí de algumas Copas de vocês. Eu vou chamar um VTzinho aí que a gente tem dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Cada um contou um pouquinho de um bastidor ou de alguma coisa que aconteceu numa Copa que eles, enfim, acharam importante. Vamos dar uma assistidinha aí, rapidinho. O que me marcou, evidentemente, uma boa parcela do povo brasileiro foi a de 70, né? Por tudo que representou, os grandes jogos que o Brasil apresentou e, em contrapartida, o momento que vivíamos naquela época, né, no Brasil, um Brasil muito turbulento, né, numa mudança de regime, e essa Copa veio trazer um pouco de alento, de alegria para o pessoal, né? E a gente tem que levar em consideração que foi a última Copa do Mundo que nós vimos o maior jogador da história mundial, né, do Brasil mundial, se apresentar, que foi a Copa que o Pelé se apresentou pela última vez. E os lances magistrais que ocorreram, né, naquela Copa do Mundo, que aquilo ali deu gosto de dizer, sou brasileiro, com muito orgulho. Foi jogos inesquecíveis como o do Uruguai, os lances que principalmente o Pelé protagonizou, né, com jogadas maravilhosas, né. Então foi essa Copa que mais ou menos marcou, né, a história das Copas do Mundo. Lógico, vamos levar em consideração a Copa de 82, que mesmo não ganhando, encantou com o futebol arte, né? Foi um lance de fatalidade que o Brasil ficou fora da disputa. A Copa que mais me emocionou, assim, por ser a primeira que eu tenho memória forte, é a de 1970. Né? Primeiro porque o Brasil ficou tricampeão, eu tinha 9 anos de idade, né? Morava numa cidade do interior, Atibaia, cidade inteira parou, todo mundo em cima do carro, a gente pequeno, todas as crianças nas caçambas, nas boleias e tal, foi brilhante, né? E a gente lembra assim da qualidade, né, do scratch, dos jogadores e tal. Agora, a que mais me marcou pessoalmente, na verdade, foi a de 86, porque daí eu conheci a minha esposa no jogo do Brasil contra a França, e aí me casei com ela e estou com ela até hoje. Tivemos Copas marcantes, como de 86, na verdade tinha 10 anos, mas de fato foi uma Copa que marcou. Perdemos, né, quando perdemos o pênalti, mas também Copas importantes como aquele gol do Branco no jogo contra a Holanda. Acho que ali foi uma grande conquista, né, uma grande virada da seleção, né, e demonstrando a sua raça, a sua capacidade de superação. Então a gente, né, enfim, acho que a Copa tem esses episódios que todos nós lembramos de uma coisa ou outra, né? De passagem que nos marcaram. Pois é, tá aí palavras dos nossos deputados aqui da Assembleia de São Paulo. Um conheceu a mulher, o outro traumatizou com pênalti, cobrança, derrota. O outro lembrou de uma época terrível para nós aqui que estava começando no Brasil, nos anos 70, né? Com, enfim, a ditadura. E o Carmona foi impedido de ir. Como é que foi a cobertura aqui do Brasil? Teve cobertura da sua parte aqui no Brasil? Da Copa de 70? Como é que foi? Teve. Eu acompanhei, porque, como eu disse, eu saí, estava embarcando e tive que ficar. Não fui até o México. Mas acompanhei o trabalho de todos os companheiros, todos os amigos e tal, e acompanhei bem atentamente. E eu fico às vezes, assim, um pouco
não concordo muito com certas situações, porque aqueles que acompanharam a Copa de 70 e que viram a Copa pela primeira vez, e eu acho que a maioria dos brasileiros dizem isso, que a Copa de 70 foi a maior seleção que o brasil já teve, porque ganhou e tal. Para mim não foi a melhor seleção. Mas peraí, como A assim? seleção era melhor do que todas as outras no mundo, do meio de campo para frente. Porque do meio de campo para trás, pelo amor de Deus, né? A gente tinha Brito, que era um caneludo, tinha Everaldo, que era caneludo, tinha... Pô, peraí. Tivemos que adaptar um volante de quarto zagueiro para poder arrumar a defesa brasileira. Enfim, mas... Olha, eu vou perguntar que nem o Galvão. Isso está certo, Arnaldo? A seleção que merece todos os elogios por ter sido campeã e estava voando na frente das outras, né? Se precisar jogar 300 minutos, ela jogava, porque o preparo físico do Brasil em 70 era fantástico, era extraordinário. Mas a melhor seleção, para mim, foi a de 58 e a de 62. Aquela seleção tinha 2 craques. Não vou falar craque não, porque craque é um negócio muito... Mas ela tinha... além de um craque, que era o Pelé, sim, vamos colocar o Didi, que pode chamar de craque, mas ela tinha dois excelentes jogadores por posição. 2 goleiros como Gilmar e Castilho, 2 laterais como Dessordi e Djalma, 2 backs como Bellini e Mauro de Oliveira, zagueiros como Orlando, Peçanha ai meu Deus, esqueci o outro que era, quarto zagueiro. Era o Orlando e o Zósimo, que era do Rio de Janeiro, era o Zósimo. 2 laterais esquerdos fantásticos, 2 volantes, Zito e Dino Sani. Quem é que agora a seleção do mundo que tinha 2 volantes como esse? Didi, Moacir, Garrincha, Pelé, Vavá, Mazola. Pelo amor de Deus, pô. Mas não é porque foi a primeira, a seleção dos anos 70, a gente televisionada. Será que você não perdeu um pouquinho desse romantismo, que era rádio, depois de repente agora está na tela, e aí você não foi, você ficou com ranço? Não. Você ficou com ranço, não fiquei com ranço nenhum, não. Mas eu concordo que a seleção de 70 foi fantástica. Eu aplaudo também aquela seleção. Mas eu concordar que aquela seleção foi a melhor que o Brasil já formou até hoje, vai uma distância como daqui e na China. Bem grande. Bem grande. Olha só essa, eu não sei se você sabia disso, Allen, isso me pegou de surpresa também. Os 8 países lá nos anos 50, na Copa de 54, só 8 países da Europa assistiram a partidas. Eu vou enumerar aqui: França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Dinamarca e, claro, o país sede, a própria Suíça. Para os outros países do mundo inteiro, o Carmona viveu isso, o material chegava via aérea e terrestre e só ia ao ar quando desce. Ou seja, às vezes se assistia o material ou ouvia o material um mês depois. Mas aí, você já pensou nisso, ali nos dias de hoje, você que trabalha com internet? Acho que é uma coisa impensável, né, hoje em dia. Parece assim, imagina a ânsia das pessoas. É que o advento das novas tecnologias criou muito uma ansiedade nas pessoas de consumir informação cada vez de maneira mais imediata. Para o bem e para o mal, costumo falar, né? Por mal, em vários sentidos, às vezes as pessoas não prestam tanta atenção nas coisas. A gente falando aqui jornalisticamente, as pessoas leem só as manchetes e não querem se aprofundar nos assuntos. Manchete e foto e já sei o que se daí por diante. Mas também no lado positivo do imediatismo da informação, né, o que a tecnologia nos proporciona, de você poder estar bem informado, né, na velocidade que você quiser consumir. Fica uma situação impensável, né, essa de botar uma fita num barco, esperar atravessar o oceano. É engraçado isso. E eu transmiti jogos de futebol, por exemplo, não havia ali a física, né? Então não tinha como... A gente transmitia através do SSB. E chegava no estádio... Como que era? Explica. Eu chegava no estádio e o técnico, eu me lembro bem, o Moacir Bombig, de saudade, ele tinha que instalar uma antena, chamava antena rômica. Pegava 2 bambus de 5 metros e pregava o bambu na arquibancada, puxava aquela antena, trazia o fio, botava no aparelho e a gente ficava falando pelo SSB, que a sigla é SSB, eu não sei como é que é System, não sei o que, Banco e tal. E ele ficava falando e a gente sintonizava a onda curta da rádio. E aqui na rádio, no estúdio, o cara ficava na frequência do SSB tentando sintonizar. Mas ele não tinha como responder. Então a gente ficava falando lá, alô fulano, se tiver na escuta, corta a transmissão da onda curta para a gente ter certeza que está chegando. O cara cortava a transmissão da onda curta, está chegando. Então na hora de começar a transmitir, o cara falava assim, olha, vamos contar até 5 e iniciar o trabalho. Que Deus nos ajude. E contava até 5 e começava a transmissão. Às cegas. Às cegas. E a gente não sabia se tinha chegado ou não.
Chegava. Chegava. Graças a Deus. Mas era aquele som aquele som de sabe aquela onda que sumia e descia e tal, mas chegava. Maurício, meu É assim que pai... a gente transmitia o jogo. Meu pai é de televisão também, cinegrafista, ele conta, isso não tem muito tempo não, vocês que são de televisão aí devem saber, a galera da área técnica, que quando tinha os melhores momentos do futebol, era câmera de cinema, né? Era filme. Então você ia editar, literalmente cortava mesmo, você tirava a fita, né? Literalmente o filme, cortava os melhores momentos, colava um no outro e ia pro ar. Imagina hoje em dia. Que revista teve toda essa revolução, essa mídia impressa? Você dá Placar, como é que tá isso daí? Como é que era e como é que é hoje, Maurício? Você teve sim, claro que o papel permanece, enfim, o produto permanece o mesmo que é um produto em papel, embora já existam revistas digitais, né? A Placar mesmo tem uma edição digital. Mas o que você tinha era uma diferença, por exemplo, em relação à fotografia e à transmissão dos textos, né? Fotografia as pessoas levavam rolos de filme, né? Daí você tirava as fotos e tinha que revelar, você não sabia, você não tinha essa facilidade que você tira a foto hoje, você faz uma sequência que se você até passar rápido as fotos na tua frente, aquilo vira um filme, né? Frame a frame. As máquinas hoje são capazes de tirar várias fotos, várias poses por segundo. E naquela época não, você tirava uma foto. Desculpa, eu fiz Fórmula 1. naquelas eu fiz Fórmula 1 durante 13 anos e tive por sorte de ter como companheiro de viagem, cobertura, o Lemir Martins, que era fotógrafo da Placar. Ele, no Japão, por exemplo, ele ia nos treinos, fazia a foto, revelava e corria para o hotel para passar a radiofoto. Telefoto. Pegava o telefone, botava aquele aparelho e ficava lá, aquele aparelho, demorava 1 hora para passar uma fotografia. Se fosse isso, a gente não saberia até hoje como é que foi, Isso né? você tornava o processo da transmissão da notícia uma coisa muito lenta. Lenta se a gente compara com os dias de hoje, evidentemente. Mas é o que tinha de mais avançado na época que permitia com que as pessoas recebessem as notícias. Mas a notícia também durava mais. Né? Ela não, o relato de um jogo ou o relato de um treino, a situação daquele clube, você recebia a notícia e você só ia receber uma próxima, saber de uma mudança que poderia ter acontecido meia hora depois do momento em que o repórter conseguia terminar a sua reportagem, você só ia receber na próxima edição. E hoje não, hoje você tem uma cobertura que você recebe a cada minuto o que está acontecendo no treinamento, muda a cada segundo. Então o que torna muito desafiador para quem trabalha com produtos que têm um espaço de tempo maior, como é o caso da revista e como é o caso do jornal também. Hoje os jornais estão chegando no dia seguinte na banca ou na casa de todo mundo, já muitas vezes desatualizados. Totalmente, tanto que as pessoas, enfim, preferem internet o tempo inteiro, a área aqui do Allen, mas enfim, tem mais história no próximo bloco, porque daqui a pouco eu vou falar de marmita, muito café e sono. Eu vou contar como foi uma cobertura que eu fiz de Copa do Mundo, a da Coreia do Sul. Não sai daí, hein? O SP Sport volta já já. A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. O
primeiro gol da seleção brasileira em Copas, em 1930, lá no Uruguai, foi marcado por Preguinho na derrota por 2-1 para a Iugoslávia. Estamos de volta com o SP Esporte. Hoje o papo é sobre os bastidores da Copa, de uma cobertura de uma Copa do Mundo. Olha, a data era 2002, a Copa do Mundo acontecia na Coreia e no Japão. E eu trabalhava na Band na época e o fuso não ajudava. Ai, como não ajudava. Eu ficava de stand-by na televisão para caso o sinal caísse, ou o sinal do áudio ou do vídeo caísse, a gente ancorava daqui do Brasil. E foi tenso. Porque eu achava que eu ia cochilar nos bastidores, eu ficava até sentada assim, não ficava assim a postos como a gente está bonitinha aqui na TV. Eu ficava sentada assim no chão, lendo um livro, fazendo alguma coisa, mas não dava para tirar a atenção do monitor, porque não sei o que acontecia, o negócio era comigo, toda hora o sinal caía. E eu tinha que estar ligada no que estava acontecendo. Foi muita marmita, mas muito café e muitos pequenos cochilos de 5 minutinhos, assim, sabe, para a gente segurar. Vocês têm essa história também? Você tem, Maurício, isso daí? De ter que Não, de trocar a noite pelo dia, não. Eu, quando teve tanto a Copa da Coreia e Japão quanto a Olimpíada de Sydney, eu não estava trabalhando com esporte, então eu não vivi essa cobertura de trocar a noite pelo dia. O que eu vivi foram coberturas extenuantes, né, de um dia que às vezes parecia que durava uma semana de trabalho, porque quando você mergulha numa cobertura assim, você mergulha literalmente, né? A gente vive em função, vai para casa só para trocar de roupa, dormir um pouquinho e já volta para a redação, que é, na verdade, que é também o grande barato, né? Uma Copa do Mundo para nós é o ápice para quem gosta de futebol e a Olimpíada para quem gosta de esportes em geral. Então, viver um evento desse próximo, muito próximo, no local que está acontecendo, é de fato algo fantástico que você leva para a vida toda. Até fazer aqui uma colocação, eu falei stand-by, um linguajar aqui de televisão, stand-by é quando você fica de sobreaviso, né, no lugar esperando, stand-by literalmente esperando que aconteça alguma coisa, aí você entra no lugar da transmissão principal, né? Então, caso caísse aqui o vídeo agora, alguém estaria num outro estúdio prontinho para entrar para me cobrir, porque a televisão não pode ficar sem imagem, né? Assim como o rádio não pode ficar sem áudio e revista não pode não ter manchete, não pode ter a capa, não pode não ter a capa. Falar, ficamos com a capa em preto porque a gente não teve uma história sua. Eu tenho uma experiência de trocar a noite pelo dia, Silvia, e foi na Olimpíada de Pequim, em 2008, né? Eu fui para a China. Quando você é credenciado para esse tipo de evento, normalmente a credencial vale como visto de entrada nos países que não tem visto automático, e assim foi na China. E tem um período, 30 ou 30 e tantos dias antes de começar oficialmente o evento, a sua credencial vale como visto. Eu cheguei lá em Pequim no dia que era o dia que valia a credencial como visto. Então eu passei no total 63 dias na China durante a cobertura da Olimpíada. Cheguei bem antes, depois passei o mês da Olimpíada. Foi delicioso, foi sensacional, foi ótimo, mas é claro, mexe, vira a vida de ponta cabeça. Eu perdi 11 quilos, só para vocês terem uma ideia. Mas não era por causa da comida? Um pouco por causa da comida, que eu não me adaptei, um pouco por causa da correria, igual o Maurício estava contando pra gente. A gente não lembra de comer, né? É muito né? corrida, exatamente. Mas acontecia muito assim, principalmente durante o evento, né? Não nessa fase de preparação. Passava o dia, eu era coordenador da equipe local de reportagem, de cinegrafistas, fotógrafos, e passava o dia atendendo as demandas, e pautando, e sabendo se as coisas estavam dando certo, e editando material para poder mandar, né, para o Brasil. Mandar para o Brasil no sentido, né, já publica de lá, já no online não tem essa diferença, não tem esse obstáculo.
E aí acontecia muito, de hora que eu acabava o dia em Pequim, na China, eu estava, né, muito cansado, mas aí a redação no Brasil acordava e estava área de trocar experiências e perguntar como é que foi o dia, o que tinha. Então, a hora que o corpo começava a querer desligar, o cérebro tinha que funcionar de novo. Não. Teve uma vez lá no meio que eu estava no telefone com um colega no Brasil falando, e eu falei, enquanto eu termino de falar com ele, eu estava já no quarto do hotel, vou dar uma encostadinha na cama e... Morreu. Depois de um tempo, no dia seguinte, ele falou, cara, por que você me abandonou? Eu falei, acordei com o telefone no peito, porque eu apaguei, estava, né, no meio da cobertura tão cansado ali que... Dá que tempo apaguei de no fazer meio. turismo, Carmona, quando viaja? Porque todo mundo acha que a gente viaja, jornalista, conhece o mundo. Cobertura de Copa do Mundo não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Por que não dá? Não dá, porque normalmente, por exemplo, você está fazendo a cobertura de Copa do Mundo na Europa, fuso horário são 5 horas, né? Então, parece que não mas interfere muito, né? Então, 5 horas de intervalo. O seu programa aqui é às 6 da tarde, 5 da tarde. 5 da tarde são 11 horas da noite lá. Então você tem que fazer o programa ao vivo. Então você está trabalhando lá da 1 da manhã até as 3 da manhã, lá onde você está para fazer o programa ao vivo. As pessoas acham que a gente está, né, no mesmo fuso horário e tal. Não dá. Então você não tem como fazer isso. Termina, você vai para o hotel. Bom, você vai descansar, você vai dormir o quê? 2 horas, 3 horas. Porque quando amanhece aqui, você está já ainda dormindo lá. Mas de manhã tem programa às 7 horas da manhã. Os caras querem que você entre ao vivo. Então você vai deitar às 3, você tem que levantar às 5, tem que se preparar, tomar o café para a garganta estar legal, para você não ficar feito pato rouco. Você né? ainda Então, nem precisa se preocupar com imagem, né, também, né, Carmona? Mas a a rádio não voz... tem imagem, a rádio você não precisa se preocupar com a imagem, mas com a voz você precisa. Então, as pessoas acham que fazer cobertura do Copa do Mundo é uma maravilha e tal. Quando termina a Copa, se você pode, eu já fiz isso, terminou a Copa, por exemplo, da Itália, da França, eu levei minha mulher para lá e depois eu fiquei 30 dias passeando com ela e tal. Aí você Depois. Mas depois você faz Depois. turismo. Antes não tem como você fazer isso. Quantas cidades no mundo, Carmona, você não conhece? O aeroporto, o hotel e o estádio? Clássico. Ponto, Clássico. né? É natural, né? A gente isso vai... é acaba- mais Você ou menos foi ver o natural. Torre Eiffel? Não, vi na foto, vi da janela do carro, na hora que eu estava indo pro... É isso mesmo, Maurício? Não tem jeito, né? Agora, existem diferenças, né? Eu fiz uma cobertura para a revista da Copa da Alemanha, e que a Placar, ela lançava uma revista depois de cada jogo do Brasil. E eu não fiquei com a seleção brasileira. A minha parte era fazer reportagens do próximo adversário do Brasil. Então eu fiquei circulando pelo país e sempre de olho no futuro provável próximo adversário do Brasil naquela Copa. Então, como era uma revista que ela saía uma, depois de 3 dias ia sair outra, eu tinha mais tempo para fazer as reportagens. Então eu conseguia, o meu tempo ele era muito mais lento do que o tempo de quem estava na cobertura ali, ou na televisão. A urgência, né, era diferente. Ou mesmo na internet, que dava seus primeiros passos nas coberturas ali nos anos 90, e também no rádio. Mas eu também tinha a obrigação de entregar algo sempre mais profundo, mais elaborado, um olhar diferente, coisas que as pessoas não encontravam na cobertura diária ali da diria, notícia acho que até mais do varejo. contemporâneo, né? Que é maluco falar isso. Você, nos dias de hoje, você lê uma revista e achar que está contemporânea, né? Putz, há quanto tempo ela foi editada? E ter essa linguagem ainda que surpreenda, né, o leitor, né? Exatamente, porque o leitor, quando ele vai comprar uma revista, ele espera coisas a ele não mais, viu, né? que ele não viu. Uma análise, uma reportagem mais profunda, uma investigação, algo que ele não conseguiu encontrar naqueles outros produtos que ele está consumindo para se atualizar em relação ao que acontece ali no dia a dia da Copa do Mundo. Então eu conseguia, por exemplo, ficar 2 dias focado numa seleção que poderia ser um adversário do Brasil, assistindo ao treinamento, fazendo entrevista com os jogadores, com o técnico, E o entrevistando caminho os já era colegas na certo, por cobertura. exemplo, assim, a seleção que você falava, é por aqui que deve ser a próxima seleção, acertava? Não, ou acontecia de não ter nada a ver? Acontecia de eu preparar uma reportagem e não ser publicada, porque ganhava outra. Eu precisava preparar normalmente pelo menos 2 reportagens, 2 prováveis adversários do Brasil. E algum material, evidentemente, era descartado, mas aí é parte do ofício. A gente está falando de urgência, assim, eu estou vendo que a sua vida é muito tranquila, Maurício.
É muito tranquila, a sua audiência, Acho caiu que pauta, não é caiu... tão- Erros Acho na que não é tão internet. simples assim. Você está falando de cansaço, de fuso horário, de país que é outra língua, que é outra comida, a digestão é diferente, né? O ar é diferente. A gente falha bastante. Imagino com a sua mídia, que é em tempo real o tempo inteiro, tem bastante erro? Tem. Dá para consertar os erros? Quanto maior você imprimir a velocidade da transmissão de informação, maior vai ser a possibilidade de ter erro. Claro, o nosso trabalho, né, como profissionais é tentar minimizar isso. Uma coisa que é muito discutida aí no meio digital, e pelo menos eu defendo muito esse lado, é assim, esconder o erro é a pior coisa que pode existir. Os erros vão acontecer, né? Então, por todas as redações que eu passei, todas as equipes que eu comandei, sempre tive a política de o pior é não saber que, né, o chefe, não avisamos o chefe que teve um erro e tal. A pior coisa do mundo é colocar o erro debaixo do tapete, né? Dar uma varrida para debaixo do tapete. Então, ser transparente com o internauta, no caso, ou com o leitor, com qualquer que seja, né, é a melhor coisa. Então, vai lá e coloca, faz uma nota de correção, erramos. Isso tem que ser natural, erramos, tem que ser transparente, tem que ser... Acontece muito na internet, às vezes você está fazendo uma cobertura em tempo real, de não ser um erro, de ser mudança de informação. Então, aconteceu, é clássico, não é cobertura esportiva, mas é clássico nos desastres. O Corpo de Bombeiros anunciou tantos mortos, né? E depois o próprio Departamento de Comunicação do Corpo dos Bombeiros, né, resolveu mudar, mudar não, né? Refez a contagem e tal. Tem que retificar, você deixando claro, foi tal fonte que disse em tal horário e depois retificou assim. Ou então, não, esse texto publicou errado tal informação. Retificar, acho que é o melhor caminho. Acontece muito erro, mas, né, corrigir tem que corrigir. É normal, sempre. é natural e precisa ser corrigido. Bom, a gente tem mais 3 depoimentos aí de mais 3 deputados aqui da casa. Vamos dar uma olhadinha. De repente, será que aconteceu algum erro já assim em Copa do Mundo com eles? Vamos ver? Eu era menino ainda em Presidente Venceslau na Copa de 70. E, sem dúvida nenhuma, aquela seleção maravilhosa, com o Pelé, Jairzinho, Wilson Piazza, coisa que encantou o mundo com aquele futebol maravilhoso, a final de 4-1. E eu era menino. Nós estávamos começando em Presidente Venceslau a ter televisão. Então era televisão preto e branco. Cada casa da rua, assim, nós tínhamos uma televisão na nossa rua. E nessa televisão onde reuníamos todos para assistir o jogo. Nós, um moleque, fazíamos uma farra danada. E não existia uma preocupação como nós temos hoje. Será que nós vamos ter manifestações hostis, ganhando ou perdendo o jogo? A que me marcou foi a do Brasil, de 1970, que o Brasil saía com Félix, Carlos Alberto, Brito, saía com o Heraldo e os Piazza, né? Gerson e Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Então esse time foi o time, e o Zagallo técnico. Esse time foi o time que trouxe realmente muita alegria em 1970. Depois eu tive a oportunidade também de chegar na Itália em 1990, quando eu fui assistir também a Copa do Mundo na Itália. Mas ali nós não chegamos na oitava, quando nós fomos desclassificados, perdendo para a Argentina, quando o Maradona pega realmente do meio campo e ele dá um corte no Dunga e a Argentina faz o gol e consegue desclassificar o Brasil. Então foi um momento também de muita tristeza para todos os brasileiros, não só o que estava aqui no país assistindo, como também os que estavam presentes no estádio. Um período onde se teve a primeira transmissão direta da Copa, inclusive a cores, a Copa do México, foi e à época o acesso, inclusive a TV se formava ainda grupos onde assistíamos juntos nos bairros, em especial nos bairros periféricos da minha cidade, onde assisti, e que foi uma Copa emocionante. Foi uma Copa onde o Brasil, talvez uma das melhores seleções que o Brasil já teve, onde teve a excelência, os maiores craques de todos os tempos. Bom, ninguém contou de nenhum erro, nenhuma coisa nada grave, só alegria e, pelo que eu vi, os deputados são HDs que nem vocês têm a memória impressionante. Se bem que o deputado esqueceu do
Clodoaldo, olha aí, olha aí. Ele falou o time todo e esqueceu o Clodoaldo. Como assim, deputado? Mas vamos lá, ó, daqui a pouquinho, os maiores craques do mundo em alta definição. Gols, grandes jogadas, lances polêmicos, repetidos em diferentes ângulos e velocidades. Um show de imagens e informação, que será transmitido ao vivo para 211 países. Daqui a pouquinho, aqui no SP Sport. Você sabia que pesquisas mostram que cada pessoa produz 1,5 kg de lixo por dia? Para jogar limpo com as nossas cidades, não podemos jogar este lixo nas ruas. Quem atira papéis, embalagens e outros detritos no chão ajuda a entupir bueiros e bocas de lobo, provocando alagamentos em época de chuvas fortes. Isso também pode ocasionar a saída de ratos e outros animais do esgoto, facilitando a transmissão de doenças como a leptospirose. Procure sempre utilizar lixeiras nas ruas e nos ônibus. Não jogue sujo com a sua cidade. Lixo é sempre no lixo. TV Alesp, a TV da cidadania. O primeiro pênalti defendido por um goleiro da seleção brasileira em Copas do Mundo foi Veloso, goleiro do Brasil, na vitória por 4-0 sobre a Bolívia. Isso lá foi em 1930, no Uruguai. Estamos de volta com o SP Sport. E o tempo passou desde a rudimentar cobertura jornalística do passado e hoje o Brasil já é penta. Para 2014, quero o Hexa, eu também. Em casa e em um espetáculo mostrado em grande estilo para todo o planeta. Mas não é isso que eu vou falar exatamente agora, meninos. Eu tenho certeza que vocês foram cobrir as Copas e o olhar de vocês é que fez as histórias chegarem até nós. O que vocês viram numa Copa com jogador, com acontecimento que a gente não sabe? Uma curiosidade, Allen, começo por você. Você lembra de alguma ocasião assim? Acho que eu posso dar duas historinhas rápidas aqui. Na Copa de 2006, o Ronaldo era muito cobrado, muito questionado com relação ao fato dele estar fora de forma. Fora de forma. E o tempo todo eu queria saber quanto foi pesando o Ronaldo, quanto que não foi e tal. E ele era o centro das atenções, por todos os motivos, né? E teve um treino que, se não me engano, ele ficou fora do treino e ninguém sabia por quê. Por que o Ronaldo está fora do treino e ninguém explica? E aí disseram que ele tinha uma bolha no calcanhar, que a chuteira fez uma bolha no calcanhar dele. E aí, então esse é o motivo e tal. E no treino seguinte que ele pôde passar pela zona mista é aquele corredor onde os jogadores são obrigados a passar entre o vestiário e o ônibus, digamos assim, difícil, que forma um corredor também de jornalistas, a maior possibilidade de acesso que você tem para conversar com eles. Eu consegui abordar o Ronaldo e falei: Ronaldo,
você tá mesmo com bolha? Ele falou assim, eu tô... Eu falei para ele de maneira espontânea, eu falei assim, você pode mostrar a bolha para fazer uma foto, para não ter essa polêmica de tem bolha, não tem, ficou fora do treino por um motivo ou outro. E ele virou para mim e falou assim, cara, você nunca teve bolha? Porque eu falei, Ronaldo, é que o meu pé não é o pé do Ronaldo, eu não faço os gols que você faz. As pessoas talvez queiram ver a sua bolha, a minha não. E ele deu risada e falou, cara, eu não vou te mostrar minha bolha, mas sim, eu tô com uma bolha, no calcanhar direito e tal, e por isso que eu não consegui treinar. E uma outra história que eu me lembro, essa durou muito pouco tempo. Não mostrou a bolha? Não quis mostrar. Tudo bem. Uma outra história durou muito pouco tempo, assim, o imediatismo ali do furo ali que eu tinha, mas é uma história que eu me orgulho de ter participado. Também na Copa de 2006, na final, que teve a confusão entre o Materazzi e o Zidane, da cabeçada, o lance foi por ataque, a bola rebate e as câmeras todas acompanham, provavelmente a maior parte do público e dos jornalistas que estavam no estádio também acompanham, e eu vi que o Materazzi e o Zidane tiveram uma rusga ali, eu passei a acompanhar, porque eu estava no estádio, aquilo que acontecia. E eu vi o Zidane dando a cabeçada no Materazzi, o Materazzi caindo no chão. Eita. E aí nisso o juiz apita e para, e todo mundo volta para olhar lá, já está o Materazzi no chão. E a imprensa, o Brasil já estava desclassificado há muito tempo, então não tinham tantos jornalistas brasileiros. E todo mundo em volta começou a perguntar, mas o que aconteceu? Começou a se perguntar. E eu falei, o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi. Para os colegas que estavam em volta, estrangeiros, brasileiros. Olha isso. E alguns olharam para mim e fizeram... Maluco, italiano, né? Não, mas que? Eu falei, eu vi o Zidane deu uma cabeçada. E o Zidane, teoricamente, não faz. Surpreendeu a todos exatamente porque ele é um cara muito calmo. Várias vezes e você tentando convencer os colegas. E é proibido no estádio mostrar no telão o replay dos lances, né? Olha aí, isso no estádio é proibido. Porém, os monitores de imprensa mostram. E aí demorou um tempinho até gerar o replay. E olha que todo mundo da imprensa viu, alguns me olharam e falaram, nossa, e aí... Exatamente o que aconteceu e tal, e alguns amigos, nossa, você ficou vendo o lance, parabéns, é uma coisa que foi do momento curioso que eu sempre gosto de contar. Carmona, você tem uma história de curiosidade, bastidores que eu não vi, que você não me contou no rádio? Não pode passar dias não, aqui. São tantas histórias que a gente viu, mas a propósito do nome que o deputado esqueceu ali, o Clodoaldo, na Copa de 74 eu assisti, não sei se eu posso usar esse termo aqui na televisão, sacanagem. Pode. Feita contra um ser humano. Foi feita contra o Clodoaldo. Ele tinha um problema no joelho e que poderia ser solucionado se fosse bem tratado. Mas havia Maurício, você conhece bem isso, havia uma rixa entre São Paulo e Rio, que sempre existiu, e aquela coisa toda. E como a comissão técnica era praticamente toda carioca, resolveram fazer um teste definitivo com o Clodoaldo. E eu perguntei para você vai sujeitar a fazer o teste? Ele falou, eu vou. Aí botaram o Clodoaldo correr naquela Floresta Negra na Alemanha, por 1h e 40 minutos, subindo ladeira, descendo ladeira, subindo montanha, descendo, passando por cima de tronco de árvore e o caramba, para estourar de vez o joelho dele, para ele ser cortado em benefício do volante do Fluminense, que acabou ficando na seleção brasileira. Ele fez um mountain bike, né, com as pernas, foi um negócio assustador. Um negócio que eu... É mesmo? Abominável. Eu não... Você chegou a falar disso na época, não? Falei, claro. A gente comentou na época, na transmissão da rádio, nos programas e tal. Mas aí o médico da seleção brasileira, o Lídio Toledo, disse, não, era necessário fazer para a gente ter certeza, porque era definitivo o teste. E depois a gente soube, pelos médicos mesmo, e por ele, Clodoaldo, que não havia necessidade daquilo. Um bom tratamento faria com que ele pudesse jogar as partidas da Copa do Mundo. Complicado, né? Você Complicado. E aí, Maurício, o que você tem para me contar que ninguém sabe? É curioso que é o mesmo lance da cabeçada que o Allen falou na Copa de 2006. Eu também estava lá no estádio em Berlim. E o momento que eu vi são segundos antes de começar a discussão do Materazzi com o Zidane. Na verdade, a causa da discussão foi uma sacanagem do Zidane que envolve o fair play. A bola estava... teve um jogador que caiu, eu já não me lembro bem se era da Itália ou se era da França, mas a bola estava com a Itália, na altura do meio campo. E a Itália botou para fora a bola. O jogador foi atendido, levantou, aí o francês cobrou o lateral para o Zidane, e o Zidane, em vez de devolver mais ou menos ali perto, ele jogou a bola pertinho da bandeira de escanteio, próximo ao gol da Itália. E o que aconteceu? E quando ele jogou para ela, ele já ordenou, com aquela liderança dele, para que os jogadores da França fizessem uma pressão naquela saída de lateral, dificultando, quer dizer, se aproveitando
de uma cortesia, de um código de ética lá dos jogadores para botar a bola para fora, tirando vantagem disso de uma maneira que fere justamente esse código de ética velado ali dos jogadores. E daí o Materazzi foi cobrar isso, e aí que começou a discussão entre os dois. Depois eu escrevi isso para o site da revista e depois também na própria revista. Mas foi algo de estar lá, só quem estava lá no estádio poderia observar, não só atento, não só isso que aconteceu, como depois, como o Allen falou, o início da discussão. As câmeras já estavam lá focadas na bola e não pegam, às vezes, esses detalhes que acabam sendo importantes, né, e que originaram, por exemplo, um lance que entrou para a história do futebol mundial. Eu não lembrava desse detalhe, desses momentos antes da história. Acabou de tirar da minha boca, eu não lembrava. Dá para ver jogo, eu gente? acompanhei a cabeçada, porque durante a transmissão, o locutor é que está narrando, né? Onde que você fica, Carmona? Ali no campo? Onde que fica? A gente fica, na Copa do Mundo, a rádio tem 3 posições, né? A do locutor, do comentarista e de um repórter que fica do lado do locutor para dar as informações e tal. E a bola está rolando, o Éder estava narrando e tal, eu estou acompanhando o lance, a briga entre os dois. E eu vi perfeitamente na hora que o Zidane vira e dá uma cabeçada no Materazzi. Que também faz uma cena danada, né? Se joga, cabeçada no peito, não é para fazer tudo aquilo. Se fosse na época do rádio, não ia ter tudo isso, né? Claro, Como é TV, aí a coisa vira show, né? Vira show. Vocês conseguem assistir a jogos quando vocês... assim, eu sei que vocês cobrem, obviamente, os eventos locais aqui, os estaduais, os nacionais, mas quando é um evento desse porte, a cobrança é tão grande, os acontecimentos são tão grandes, a língua é diferente, a necessidade da informação chega logo, vocês conseguem assistir aos jogos? Eu assisto tudo. Assiste? Tudo. Eu sou um TV maníaco. Fominha. Eu sou fominha, assisto mas com o rádio do lado. Com o radinho do lado, assisto tudo, acompanho tudo. Você consegue, Maurício, assistir? Você diz no meu dia a dia? Mas na hora que você está cobrindo alguma, você consegue ter tempo de torcer, nem vou falar, não pode. Você nem vai falar, só fala aqui dentro, mas consegue assistir? Torcer eu acho muito difícil. É claro que todos nós temos um time do coração, porque essa escolha antecede a escolha da profissão, né? E acho que quem nega isso, na verdade, está mentindo. É verdade. Mas acho que quando você começa a trabalhar com isso, você consegue obter um distanciamento e ser imparcial ali quando você está exercitando a sua profissão. Mas vou falar do lado prático. Por exemplo, hoje a gente vai ter uma cobertura de Copa com 34 câmeras. Estou falando de televisão, né, de imagem. A gente no campo não consegue ter 34 olhos e ter replay na nossa cabeça, né? Assim, dá para assistir aos jogos mesmo, assim, só ali numa posição sólida do campo? Às vezes não está na mais privilegiada posição do campo, né? É uma coisa que eu não abro mão, Silvia, quando eu estou numa cobertura desse tipo. Eu vejo muito colega, às vezes, que está preocupado com tantas coisas de se está chegando o material do fotógrafo certo para redação, etc. Mas os colegas até vão poder comentar isso. O cara que não presta atenção no jogo, depois ele vai na entrevista e não tem assunto para falar direito. Ou então ele acaba sendo muito generalista, fala só em cima do resultado. Aquilo que você mesmo comentou, nós estamos lá. Um grande privilégio estar lá. Tem uma razão. Né? Não fazer perguntas que a gente poderia fazer estando em qualquer lugar não faz sentido. Não faz sentido, né? Então eu não abro mão de tentar pegar os detalhes e tentar ver quem foi até o banco falar com o treinador e em que momento e deixar bem anotado para registrar exatamente para poder fazer valer esse nosso lado de estar lá e dar o detalhe. O que já aconteceu comigo, às vezes quando eu estava fazendo o relato do jogo, alguma coisa assim, que enviava para a redação faltando 5 minutos para apito final, para descer para a área de entrevistas para poder ficar bem localizado na zona mista. Às vezes você vai em algum evento que é zona mista, entre a grade, o jogador falando, e você chega lá, já tem uma camada de 10 pessoas. Já tenho. Você não consegue nem ouvir ou então segurar o microfone para poder capturar o depoimento. Então, às vezes, você precisa, por estratégia, descer 5 minutos antes para poder pegar um bom lugar. Aí já aconteceu de eu perder lance importante, aí tá em contato com a redação, o que aconteceu nos últimos 5 minutos enquanto eu estava fora, isso já aconteceu comigo. Acho que é aí que você qualifica a sua cobertura, né? Porque hoje todo mundo tem acesso ao que a informação, ao principal da informação, ao núcleo da informação. Quer dizer, quem fez o gol, qual foi o placar, que horas aconteceu o gol, isso e aquilo. O que justifica você estar lá? Você naquele lugar você tem que prestar atenção justamente nesses detalhes que são periféricos, mas que também às vezes são decisivos e fazem a importância do evento. É aí que você
faz a diferença em relação àquilo que você vai oferecer Vocês são os para meus aquele olhos. seu concorrente. Percebeu que as 34 câmeras não pegaram é o principal Vocês objetivo. serão os acho meus que- olhos. E como é que a gente está? A gente já está indo para o final do programa, infelizmente, porque eu tenho muito mais pergunta para fazer, mas aí a gente pode fazer um outro programa também, não tem problema. O que vocês esperam da cobertura tecnológica dos bastidores aqui na Copa do Brasil? Vai dar certo? Vai funcionar? Porque o brasileiro tem uma certa tendência a agorar, né? Falar, ih, aqui no Brasil não vai dar certo, tarará. E aí? O que a gente pode esperar? Carmona, Allen, quem fala? Na área do Allen, por exemplo, né? É a grande preocupação nossa. 4G, e aí? Como é que é vai a grande ser? preocupação nossa, porque até agora, por exemplo, o telefone celular, você não fala de dentro do vestiário, você não consegue falar. Não dá. Aqui no Brasil, não dá. Você vai... Porque é blindado, Você porque está no a hotel, você parede não consegue concreta. falar. E a internet não funciona em lugar nenhum que você está, bota seu laptop lá, o computador, não funciona. Essa que é a grande preocupação nossa, é saber se durante a Copa do Mundo, faltam 2 meses As só informações vão para chegar. montar toda essa estrutura, a gente vai conseguir fazer isso direito. Essa é a preocupação que eu tenho. Você quer falar, Maurício? É isso mesmo? Não, Você também está com essa preocupação? Eu estou um pouco em relação ao 3G, a 4G, se vai funcionar no estádio. Acho que será uma vergonha se a gente não conseguir, pelo menos no estádio, nas cercanias do estádio, oferecer uma banda de qualidade, não só para as transmissões, como também para as pessoas que estão ali conseguirem compartilhar suas fotos, conseguirem viver o evento esportivo dessa maneira nova como as pessoas estão vivendo, não só os eventos esportivos, mas todas as atividades culturais. Quer dizer, a necessidade de compartilhar, de tirar fotos e mandar e falar com quem é querido e não está naquele lugar. Tem até um time nos Estados Unidos, de Kansas City, que fez um investimento em tecnologia no estádio e que o jogo de futebol ele é uma das atrações. Através de um telão, eles oferecem uma série de atrativos interativos para os torcedores, e quiz show, e mostrar, e adivinhar, apostar em que minuto que vai sair o gol e tal. Então, quer dizer, a experiência do torcedor está mudando. Na Copa do Mundo, evidentemente não vai ter tudo isso, mas assim, pelo menos as pessoas que vão assistir, esse público do futebol em Copa do Mundo é diferente do público do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, tal, é uma outra coisa. Então, eles são pessoas que esperam estar com seus celulares ligados e com acesso para poder fazer esse tipo de atividade. Agora, o que chamou a atenção foi quando o Carmona falou, no vestiário não pega celular. Havia um tempo em que os repórteres entravam no vestiário e entrevistavam o cara no chuveiro, né, Carmona? Eu já fiz isso. Menina, hoje em dia o acesso é tão difícil, você fica ali nessa tal da zona mista e rezando, o cara, ele não é obrigado a te atender. Às vezes ele passa com aquele fone de ouvido enorme que eles usam. Ali, quer dizer, você vai ser o primeiro a sentir o problema aí das transmissões, com esse 4G, 3G, você vai ser o primeiro a se dar bem ou não? Eu acho que assim, independente do meio que trabalha, a rádio, se não funcionar também a comunicação, também de imediato, na abertura da transmissão. No rádio, felizmente, a gente está um pouco mais adiantado, eu acho, porque tem um sistema aí, ISDN, linhas e tal, com um aparelho altamente sofisticado, que a rádio chega lá, digita e a nossa rádio Transamérica já fez isso na Copa da África do Sul, foi a primeira a fazer. Quer dizer, você pega aquele aparelhozinho, você consegue sintonizar, você vai para o vestiário com ele e tal, você está falando via internet. Se ela funcionar, puxa, para a rádio é uma maravilha. Mas eu acho que no rádio, a transmissão do rádio não tem tanto problema assim, acredito eu. Tomara que não tenha. Gente, eu infelizmente vou ter que encerrar aqui, porque eu tinha muito mais perguntas para fazer, eu sei que vocês tinham muito mais histórias para mim contar, mas o que eu tenho a dizer agora para vocês é boa cobertura, boa Copa, eu quero que vocês sejam o meu olho e, por favor, façam direitinho, hein? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no nosso programa. Bom, minha expectativa é a seguinte, vai ter improviso sim, falhas vão acontecer, mas a cobertura sai. O SP Esporte fica por aqui. Tchau!